Tudo bem, caros? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de ceticismo, né? Como o ceticismo é importante para um pesquisador, para alguém que trabalha com dados, e como você pode usar isso no dia a dia, tá? Eu vou aproveitar esse caso aí do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, tá? Ah, o primeiro fato de ser cético é você afirmar ou ter, como eu posso dizer, análises, ou, no pior caso, opiniões, a partir de dados ou de fatos reconhecidos, tá? Vou dar um exemplo. O jornalista que abriu, né, o Twitter Brasil Files, ele fez acusações sérias, tá? Os arquivos não foram disponibilizados, tá? Eu não encontrei, por exemplo. Algumas pessoas parecem ter acesso ao arquivo e se criou um frenesi na internet, já as pessoas assumindo um lado ou outro, sem ter acesso às informações, tá? Isso é algo muito complicado. E aí você pode ser massa de manobra de vários interesses, né? Depois eu vou falar um pouquinho de pensamento de massa, né? Como é que você pode ser manipulado a seguir um rumo, um lado ou outro, sem ter análise adequada da informação que dispõe na tua frente, tá? E isto é muito complicado, né? Então vamos fazer um históricozinho do que aconteceu, né? E aí, a partir do histórico que aconteceu, a gente faz uma breve análise do quão muitas pessoas podem ter sido manipuladas, né? E aí eu não vou assumir lado aqui. Eu vou tentar mostrar o que a imprensa afirmou que era fato, né? E até que o próprio denunciante falou, tá? Vamos lá, vamos começar. É, Michael Shellenberger, né, um jornalista conhecido por algumas opiniões controversas sobre questões ambientais, supostamente, e aí eu falo supostamente porque alguns jornais dos Estados Unidos, o blog dos Estados Unidos, supostamente dizem que ele costuma espalhar desinformação e distorcer fatos científicos, tá? Ele basicamente não acredita em aquecimento global, dentre outras coisas. É o rapaz que abriu o Twitter Brasil Files do dia 6, tá? Ok? A, a denúncia é que supostamente eu tive bloqueio de informação, influência na eleição, etc. Ah, ah, Depois disso, o Elon Musk disse que vai levantar todas as restrições judiciais contra a empresa, basicamente acusa o Poder Judiciário, hostiliza publicamente o ministro Alexandre de Moraes e em publicações no dia 6, Musk ameaça não cumprir decisões judiciais. No sábado, alguns perfis começam a repercutir a mensagem, né? E aí começa toda a, a histeria na internet, né? Em cima disso, tá? Uma construção da história disso. E hoje simplesmente, o jornalista diz que o erro principal a denúncia principal dos arquivos tem erro. Arquivos esses que a gente não teve acesso, né? Em massa, né? Então, vamos recapitular, né? Vamos tentar recapitular o que aconteceu aí, certo? Vamos tentar entender o que aconteceu. Se a gente entender bem o que aconteceu nesse caso, o que temos foi que houve uma denúncia, certo? Essa denúncia não foram apresentadas as devidas comprovações e nem foi feito o devido análise antes da divulgação para o público. O público entendeu com um viés, tá? E aí, por motivos que eu não vou elaborar aqui, né? Eu estou falando mais de ceticismo, e que depois de alguns dias, né, se afirmou que a principal denúncia está errada, tá? Tá tudo errado, a principal denúncia está errada, mas aí o estrago está feito, tá? O estrago está feito, né? Você tem uma massa na internet hoje falando sobre direito constitucional, sobre seguir ou não a Constituição, não, e aí sem afirmar o que é que está sendo seguido ou não da Constituição, quais são os artigos que estão sendo seguidos ou não. No fim, é
tudo, como é que eu posso dizer? Eu não estou buscando a verdade. Você, como pesquisador, como cientista, como profissional, você tem que ter sempre como em mente a busca pela verdade, por mais que doa para você, por mais que não seja do teu interesse, tá? Então, quando alguém divulga uma denúncia, lógico que se deve apurar aquela denúncia, claro, tá? Mas também tem que se apurar e se esperar concluir ou se chegar a ter provas substanciais para começar a fazer uma inquisição pública por uma denúncia, tá? Isso vale para qualquer pessoa, tá? Ah, e aí o que se viu foi, se abre uma informação, se manipula ah, a opinião pública, ou parte da opinião pública, né? A gente pode dizer assim, que não foi a opinião por completo, com alguns interesses, e depois se diz que está tudo errado e fica por isso mesmo, né? E aí, ainda depois da admissão pelo jornalista que a principal denúncia contém erro, e o erro é bem substancial, porque basicamente a acusação foi contra o ministro Alexandre de Moraes, e quando se viu o erro, na verdade, as mensagens eram do Ministério Público de São Paulo, e era uma investigação contra o PCC, bom, assim, nada a ver com o STF, nesse caso específico, não estou dizendo que tem outros casos. Ah, e aí, o estrago na rede está feito, as pessoas não mudam de opinião, né? Mesmo com a confissão do erro, né? Isso e aí é o que se tem na internet hoje, né? As pessoas não usam mais o ceticismo, elas escolhem um time, né? Ou um lado e seguem esse lado até a última batalha. É como se fosse Game of Thrones, né? Eu sou aqui Targaryen, outro é Lannister, e aí vamos nos degladiar até morrer, né? Tá bem assim as coisas aqui no Brasil, né? O que é uma pena, né? Porque o ideal, né, como pessoas, é se buscar a verdade, né? Se buscar e a verdade, né, principalmente a verdade dentro de um contexto, tá? É, ou seja, precisa entender o contexto, precisa entender aqueles dados, aquelas afirmações, e precisa chegar a conclusões que sejam verídicas ou que sejam racionais, né? Eu vou falar um pouquinho dos vulcanos em Jornada nas Estrelas, é isso, mas falta um pouco de racionalidade no processo, né? O que é racionalidade? Você tirar um pouco a emoção do processo e analisar as coisas de forma calma, tranquila e racional, tá? Certo? É mais esse exercício que eu quero tentar fazer com vocês no canal, tá? Isso é para a vida, não é só para análise de dados, é para a vida. Ou seja, chegar a conclusões baseado nas premissas, tá? Dado que eu tenho uma premissa tal, eu vou chegar na conclusão tal. Se a minha premissa era que o ministro estava bloqueando contas, estavam é, é, fazendo, pedindo algumas informações de usuários, né? Ah, sem o devido processo legal. E a conclusão é que chega que não foi o ministro que pediu, foi o Ministério Público de São Paulo, principalmente das principais acusações. Então, tá tudo errado. Né? No processo tá tudo errado. Então, é essa serenidade que a gente precisa ter no nosso dia a dia, tá? É a serenidade de chegar a conclusões racionais, tá? E eu vou fazer uma série e aí eu vou fazer uma série de vídeos de tentar fazer essas conclusões racionais a partir de mitos e afirmações, tá? Ah, que hoje as pessoas dizem na rua sem ter a mínima, sabe, sem nem se debruçar sobre o assunto e estudar, né? É basicamente isso, tá? Certo? Porque hoje, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas vou aproveitar para terminar esse vídeo. O que se vê no Brasil é o que a gente chama de desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? Caros, a economia, as instituições, elas servem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas vivam bem, para as pessoas que nesses 80, 90 anos que nós mamíferos aqui vamos viver, vivam razoavelmente, e razoavelmente com respeito a diferentes religiões, a diferentes opiniões, a diferentes formas de viver, tá? Mas o que se vê hoje, basicamente, é uma guerra, né? Você não quer mais buscar racionalidade, você quer basicamente vencer o adversário. E aí, vencer por vencer não vale a pena. Eu gosto muito da arte marcial do Aikido, né? Que você não tem competição. E às vezes a gente tem que largar a competição de lado e ver o que é melhor para todos, tá? Parar de ter essa briga
entre servidores públicos e empresários. As duas coisas são necessárias. Eu preciso ter empresários que gerem empregos, eu preciso ter cientistas que gerem novos produtos para os empresários conseguirem vender, que alimente a universidade, que consiga, na arrecadação de impostos, ter bons servidores públicos que prestam uma saúde de qualidade para a população, uma segurança pública, e o processo todo se calibrar, né? É lógico que as coisas não são perfeitas, é lógico que a gente está longe do ideal, né? Mas o que se espera é azeitar o processo, não jogar o processo fora. Porque o que eu vejo muito aí é o pessoal, não funciona, vamos jogar fora. Cara, o processo nunca é perfeito, a vida não é perfeita. A gente está num ecossistema natural, que é a Terra, a gente está destruindo esse ecossistema, a gente está poluindo o ambiente, o planeta está aquecendo, por mais que algumas pessoas não acreditem. Mas, assim, para você dizer que não está aquecendo o planeta, você tem que ir lá, coletar os sensores, ir na Antártica, publicar um artigo, tá? E aí você diz, não é simplesmente, não, eu acho que não está aquecendo porque está frio aqui. Porque o mundo é complexo, sistemas são complexos. Explicações simples, geralmente querem te enganar, tá? Então, quando alguém diz que o aquecimento global não existe, apesar de 99% dos pesquisadores acreditarem e darem evidências sérias sobre o assunto, é porque realmente tem um interesse por trás que não é o interesse da sobrevivência da humanidade. Então, nesse processo que a gente está hoje, estamos destruindo o planeta, estamos brigando entre si, tá? Brigando para ver se fica tudo privado ou tudo público, que para mim é uma grande besteira, porque o ideal é que essas duas coisas existam, tá? As duas coisas existem, a gente precisa, é lógico que a gente precisa ter servidores bem remunerados que atendam bem a população, é lógico que a gente precisa ter empresários com condições de empreender. E a gente pode ter as duas coisas, tá? Certo? Mas aí temos que atacar os problemas por uma coisa que a gente chama de causa raiz. Existe um diagrama chamado diagrama de Chikawa que faz isso. A gente tem que descobrir as causas raízes do problema e não olhar só para as consequências, tá? Né? Como é que eu vou garantir segurança pública olhando para a causa raiz? Como é que eu vou melhorar a vida dos empreendedores olhando para as causas raízes? Né? Como é que eu melhoro a vida dos servidores públicos? Sim, gente, nem todo servidor público é rico, tá? Na verdade, assim, se você pegar a maioria dos servidores públicos das prefeituras, ganham muito mal, por sinal. Principalmente professores, tá? Ah, então, como é que eu consigo atacar as causas raízes do problema e tentar chegar no meio termo das coisas? Porque é um problema multi-objetivo. Já falei sobre problemas multi-objetivos aqui. Inclusive, vou fazer uma série de vídeos sobre teoria dos jogos, problema multi-objetivo, para ver se vocês conseguem divulgar ou fazer o trabalho de formiguinha de divulgar a racionalidade entre as pessoas, tá? Não as pessoas agirem como uma briga, tá? Como uma luta, tá? Né? Pararem de usar esquerdista, direitista, isso não leva a lugar nenhum, né? E parar de ser fã de político, né? Você tem que basicamente olhar para as políticas públicas que são propostas. Para começar, só para começar a história, a primeira coisa que eu acho que você tinha que ter num debate para prefeito, para governador, para presidente, era um quadro negro. Por exemplo, quais são as minhas propostas? O que é que eu quero? Como é que eu vou alavancar essas propostas? Que recursos financeiros eu vou usar para essa proposta? É, e deixar bem claro o plano de governo. A gente não deveria votar em pessoas, a gente deveria votar em projetos, tá? Em projetos de governo. Qual é o melhor projeto? Por que ele é o melhor projeto? Tá? Isso que deveria ser. Isso é o ideal. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Ah, infelizmente, as coisas são muito escolhidas pelo emocional. Muito. E muitas vezes é pelo cara ir comer na sua casa, dar um abraço, esse tipo de coisa. Quando na verdade o cara depois quer lhe ferrar, né? Acontece muito. Ah, a gente deveria ser mais racional nas coisas, tá? Não que o emocional não é importante, mas para tomada de decisão, a gente tem que tomar as decisões de forma racional. Então, esse caso, basicamente, só para a gente. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, é para a gente exercitar a nossa racionalidade, a gente ser cético, a gente não sair tomando opiniões sem ter certeza, né? Então, vamos lá, vamos de novo para finalizar os fatos. É fato que um jornalista americano fez uma denúncia no Twitter Brasil Files, e é fato que ele se corrigiu hoje. Ponto, acabou.
Não adianta mais você pegar e fazer post na internet, escrever comentário raivoso que não sei quem tá seguindo a Constituição, mas nesse caso específico não existe substância nas denúncias. Não tem, tá? E é isso. E aí vou parar por aí. Eu espero que vocês aprendam, que vocês aprendam, né? Eu espero que vocês dê o like ou dislike, né? Eu sei que vocês estão aprendendo, né? Na verdade, eu aprendo, todo mundo aprende, ninguém é perfeito, tá? Ah, coloquem os comentários, peçam vídeos do que vocês querem que eu faça e a gente vai lá, vamos tentar tá melhorando, né, como pessoa, tá? Mas é importante que você divulgue, que você dê o like ou dislike, que você interaja com o canal, né? A gente está com 6.000 pessoas aqui, mas a gente ainda tem muitas poucas visualizações, né? Sinal que a minha estratégia, pro caso do canal, ainda não está 100% azeitada, mas é isso que eu quero azeitar com vocês e eu preciso de vocês para isso. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo.